Eu sou Lúcia Gomes Freire, nasci em São Paulo, capital, no dia 17 de abril de 1967. Eu nasci no Belém, na capital, no Hospital e Maternidade do Belém, que é onde minha avó trabalhava. Eu tenho origem na família de portugueses e espanhóis. Inclusive, eu consegui a cidadania portuguesa e estou tentando pegar a cidadania, alterar, para poder pegar para as meninas também. Tenho 2 filhas. Minha infância foi muito boa. Eu ia na escola desde pequenininha, sempre fui habituada com isso. Estudei em escola pública, estudei em escola particular. Sou formada em pedagogia, em psicopedagogia, psicomotricidade. Fui professora e agora sou aposentada. Na minha infância, eu sempre fui uma boa aluna. Participava das coisas, adorava teatro, adorava fazer excursões, adorava dançar, adorava participar de tudo que a escola oferecia, que tinha natação, tinha um dia que a gente ficava o dia inteiro integral na escola e tinha todas as atividades extracurriculares, como culinária, artes, alguma coisa mais específica na área de esportes, né, que era a parte de ginástica artística. E assim, eu sempre gostei muito e logo de cedo eu escolhi o magistério e fui para o magistério aí desde então. Desde pequena eu queria ser médica. Aí eu virei, né, na realidade, e cheguei à conclusão de que medicina ia precisar estudar muito tempo. Aí eu resolvi ser docente, que aí a gente não para de estudar, ou seja, foi uma troca meio diferente. Também foi eu tive uma adolescência boa, né, na continuidade. Eu entrei muito cedo na escola. Eu entrei com 5 anos e fiz 6 no primeiro ano. No segundo ano, o MEC descobriu que eu tinha idade, não tinha idade, desculpa, para estar naquela série e precisava passar de ano. Então, eu fiz todas as provas do MEC e fiz a prova para poder passar de ano. Então, eu tinha no meu atestado de aluno perdi a palavra. Uma anotação, uma rubrica, do MEC, que ninguém podia me parar pela idade. Então, eu iniciei o magistério com 12 anos, mais ou menos. Eu me formei no magistério, eu tinha 16. Eu fui até o 3º magistério, fiz o 4º, que era a especialização, e junto com o 4º eu fazia o 1º de faculdade. Então, eu me formei com 16 e na faculdade eu entrei com 16 e me formei com 19. Em pedagogia. Sempre gostei muito da educação, na área de educação infantil, principalmente. Foi uma área que sempre foi meu foco, até o 1º, o 2º ano, na época, que era a 1ª série. E depois, meio que especialização maior foi na rede pública. Trabalhei na particular e na pública. E na pública fui muitos anos assistente de diretor, coordenador. Fiquei mais na área da gestão do que propriamente na sala de aula. Nesse contratempo, eu casei mais velha e aí eu tive uma primeira filha que tem hoje 25 anos, formada em psicologia, 31. Tá. 9 anos depois que eu tive essa primeira filha, eu tive a Yasmin, com 41. E até foi muito engraçado, porque não estava nem um pouco nos planos. E eu ainda brincava, na época que todo mundo me perguntava, mas você não vai ter outro filho? E eu falava, não, a Liz é tão esperta, vai que eu tenho uma criança que tem alguma dificuldade, eu não vou saber lidar. E no fim, a gente sabe lidar melhor do que a gente imagina, inclusive. Na minha adolescência, meus pais tinham casa no litoral, e na rua que a gente teve casa, tinha um casal de doutores neurologistas, tanto o marido como a mulher, e eles tinham 2 filhos com portadores de síndrome de Down. Então, aonde eles encontravam a gente na praia, na rua, onde fosse, era parar, perguntar se estava tudo bem, perguntar dos meus pais e seguir o caminho. Então, o contato foi por aí, dentro dessa familiaridade lá atrás, e a questão do magistério, né? Porque vira e mexe, quando começou essa questão de inclusão nas escolas, a gente começou a receber essa questão. E enquanto também a parte de gestão, de trazer essa inclusão para funcionar dentro da escola. Eu demorei para descobrir que eu estava grávida,
eu achava que eu tinha tido uma disfunção que eu tinha tido há 6 meses antes. E aí fui na médica, falei, olha, por desencargo de consciência, eu vou fazer um exame, porque eu sei que não é nada mesmo. E aí, no fim, eu queria processar a fábrica porque deu que eu estava gestante. Aí ela pediu para fazer um exame, eu fui fazer um ultrassom, e foi um médico muito sem ética que virou para mim e falou, a senhora sabe que essa sua gravidez, a criança tem problema, tem deficiência, é melhor a senhora fazer o exame A, B, C e D, e não teve nem a ética de esperar a minha própria médica falar comigo. Aí eu, com esse resultado, achei muito estranha a fala do médico, já tinha tomado a decisão por ter a minha avó, que trabalhava no hospital, ser parteira e obstetriz, e ela contava vários casos de quando iam fazer esse exame que perfuravam sem querer a criança na hora de coletar o material. Então era uma coisa que eu já tinha decidido que eu não ia fazer exame nenhum para confirmar nada. E nesse ínterim, né, a médica me mandou para novamente fazer o ultrassom, mas como chefe dela. E ele falou, não, pode correr que está tudo bem nessa gravidez. Só que eu tive uma gravidez de risco, porque eu tive diabetes gestacional, problema de pressão. Então, não foi uma gravidez sossegada. Isso não só na primeira. Na primeira eu tive esse problema, porém não foi detectado que eu tive diabetes gestacional. Na segunda eu já entrei com insulina. Aí, quando ela nasceu, foi muito engraçado que a médica foi cheia de dedos de como falar, né? Porque eu vi que eles demoraram um pouquinho para trazer ela. Aí ela veio, a pediatra da maternidade, né? E ela virou e falou, olha, então, né? A criança, ela é especial. Eu falei, tudo bem. Aí vira meu marido, que dessa vez assistiu o parto. Não, crianças especiais para pais especiais. Então, ela, desde o momento daquele outro médico que falou que tinha a possibilidade, ou que ela era, a gente já tinha tomado a decisão de que fosse o que fosse, a gente ia aceitar e ver o que fosse melhor para ela. Olha, lá atrás, no momento de tomar a decisão do que fazer e de como encarar a situação, ali houve aquela questão do luto. Eu acho que o meu luto foi ali. O resultado do exame foi esse luto, por conta de que o que fazer, né? Então, não medo da situação, medo do como o mundo estava para receber uma criança assim e o que proporcionar de melhor para ela. Esse acho que foi o receio da coisa, de ter forças para poder dar conta do negócio. Então, no nascimento dela, aí houve a questão de que, né, no momento do nascimento que ele fez isso, na hora do parto, na realidade, e aí ele até fez todo mundo na sala de cirurgia chorar com essa fala de que crianças especiais para pais especiais, e a médica fez uma fala que gravou até hoje, que foi que 50% dos pais, no mínimo, tivessem a atitude que a gente estava tendo naquele momento, que o mundo seria diferente. Então, foi uma coisa que marcou muito. E eu lembro que uma única vez eu chorei, depois que ela nasceu, foi para o hospital, no sentido, eu vou ter forças e condições de dar tudo que ela precisa? Não no sentido de enfrentar, não no sentido de o que vai ser, o que será, não. No sentido, eu vou conseguir ter força, suporte, se eu não conseguir a questão de outros órgãos que me auxiliem naquilo, de ter como bancar aquilo particularmente. Então, foi só a única coisa, mas de enfrentar, nunca tive receio, nunca tive nada. Não vou dizer que foi tranquilo, mas foi uma experiência, como eu falei, veio para dizer que a gente não tinha condições e mostrou que a gente tem, e tem muita, é só querer. Então, num primeiro momento, a médica falou, olha, ela tem as características de ser Down, e fazer o cariótipo, isso seria meio que o principal agora é ver se ela tem algum outro problema. Então, investimos em exames cardiológicos, exames de ouvido, né, que foi o beta, que estava dando alguma bera, que estava dando alguma dificuldade, alteração. Então, primeiro ver essa parte saúde dela, como é que estava.
Feito tudo isso durou 1 mês e meio, mais ou menos, do nascimento. A médica falou que estava tudo bem, ela autorizou já corri atrás de fisioterapeuta particular mesmo. Ela ia em casa 3 vezes por semana, com estimulação sensorial, precoce. Então, ela fazia 3 vezes a semana, quase 2 horas e meia, essa estimulação com a físio, que acompanhou ela até 2 anos e meio, que foi quando ela deu alta. E a Yasmin não queimou fase nenhuma. Ela engatinhou, ela andou de macaquinho, ela sentou, ela foi todas as fases direitinho. Esse estímulo todo que eu percebo, né, que foi muito importante para o desenvolvimento dela, até no sentido de o que eu também podia estar fazendo em casa para auxiliar. Então, no sentido de ter o lado do magistério, que facilitou também, da psicopedagogia também, por conta de estimular ela em questão da fala, em questão do sugar, do fazer os barulhinhos, de cantar muito, fazer toda uma estimulação também em casa, para que ela não tivesse grandes dificuldades no decorrer. Ela foi para a escola autorizada pela médica com 1 ano e 9 meses, então já houve a socialização, né? Foi uma escola particular também. Também ela ficava meio período nessa escola, não era um horário integral, para só ajudar como ela era muito pequena. Com 5, 6 anos, ela foi para a escola onde eu trabalhava, que era uma escola integral, que aí eu pude acompanhar todo o desenvolvimento dela nos 5, 6 anos. No começo, eu voltei a trabalhar, ela tinha 5 meses. Ela ficou ainda com os meus pais, na casa da minha mãe, que a físio ia na casa dos meus pais, fazer toda essa parte de estimulação. Sim. Aí, com 1 ano e 9 meses, a pediatra que acompanhava liberou, e aí ela foi para a escola. Então, ela tinha meio período na escola, não deixou de fazer a fisioterapia. Com 5, 6 anos que ela estava na minha escola, na escola que eu trabalhava, para ela poder acompanhar ela mais de perto e ver esse desenvolvimento, a gente passou por fonoaudióloga para ver se ela tinha necessidade de fazer algum tratamento. A fono liberou, falou que ela estava ótima para a idade, tanto que ela é uma tagarela, né? Ela é tagarela demais. Não precisou. Foi a mãe mesmo em casa que estimulou essa parte toda. Ela adora filmes, então, que podia ouvir de filme, de música, histórias contadas, histórias lidas. O que eu pude ajudar nesse lado também, eu e a família, todo mundo abraçou a causa, vamos dizer assim. Meu entendimento de inclusão é muito amplo. Que eu acho que não é só fazer parte, é fazer com que ela tenha autonomia, independência, protagonismo, uma série de coisas, vamos dizer assim, que por mais que hoje se fale, existe a inclusão, não, acho que estão ainda tentando. É um processo longo, melhorou muito, que nem eu lembro desses portadores de síndrome da minha infância, eles não tiveram oportunidade, eles ficavam mais em casa. Poucas vezes eu via eles pela rua, porque era a época que eles estavam indo para a praia, eu estava indo comprar alguma coisa no mercadinho, e dentro de casa. Até uma situação que para minha mãe foi muito difícil isso, porque para a época dela era o mongoloide, que não fazia, que não acontecia, era um estigma muito grande de que não era capaz. Então, até está servindo e serviu para minha mãe perceber que não é nada disso. Então, ela tem as dificuldades dela hoje, ela tem os avanços dela hoje também. E a todo momento a gente está tentando adaptar o que é melhor para ela conseguir ter essa autonomia, esse protagonismo, essa independência. Mas existe ainda algumas coisas que a gente ainda acaba patinando e precisa desenvolver mais ainda. Então, para chegar no Olgacós, foi muito engraçada a história, porque eu trabalhei com uma pessoa do Olga, que é coordenadora, né, hoje a coordenadora, que é a Márcia. Nós trabalhamos juntas numa escola particular, lá atrás.
E a Márcia, quando foi trabalhar com a gente, né, que eu trabalhei junto com ela lá nesse tempo, ela, antes de chegar na escola que a gente trabalhou, ela trabalhava com crianças portadoras de deficiência. E aí, aquele ano ela tinha, ou aqueles anos que a gente trabalhou junto, ela parou e foi para uma escola dita normal. Nunca perdemos o contato. E aí, em conversa, tal, você tem alguma coisa, Lu? Olga Costa, você conhece? Então, meio que foi a apresentação e uma referência de uma pessoa que eu já conhecia, e aí é que eu trouxe a Yas para o Olga. Ela entrou bem na época da pandemia, então foi até meio complicada aquela questão que houve, né, que teve que ser meio que... foi mais online do que propriamente presencial. O final é que se conseguiu juntar. Então, ela participou do Cor e Música, ela participou depois lá no Espaço K, das oficinas lá. Ela participou das oficinas aqui, então foi do Inclusão das Famílias, foi de coral, foi a apresentação Cor e Música, como eu já falei. Teve uma apresentação que foi aqui mesmo no Olido, que agora ela faz a dança. Uma apresentação de teatro que foi lá no MIS, e também foi misto. Eu acho que a que mais marcou foi a do Teatro MIS, que foi uma apresentação que eles tiveram, se sentiram como artistas maravilhosos, todos muito bem produzidos, né, com aquela roupa de gala, e adoraram se ver naquela questão do teatro, que foi um retorno do presencial praticamente, né? Então foi muito importante para eles todos isso, porque aquela questão da pandemia, de ter que ficar em casa, de não poder sair, eu acho que prejudicou demais muita gente, não só eles. Até que eu acho que eles acabaram tirando até que de letra frente a muita gente que até hoje ainda está com sérias dificuldades por conta disso daí. Eu sonho muito, eu sou muito sonhadora, mas eu já vi que eu tenho que segurar um pouco os meus sonhos para ver os sonhos dela. Eu sonhava em ter ela numa faculdade, que ela ia ser e acontecer. Só que o lado estudo não é um sonho dela, era um sonho meu, frente às dificuldades que ela tem. Então, eu respeito isso, respeitei isso, estou respeitando e estou meio que levando ela para fazer coisas que ela gosta, que eu sei que ela tem o tino para fazer e fazer de bom grado. Então, acho que o meu sonho maior é vê-la bem, é nesse sentido. De deixar ela o mais independente possível, para ela não sofrer com essa sociedade que está aí. Eu sei que a família que vai estar aqui, vai estar dando suporte para ela. Sempre falei muito que não somos eternos, então a gente tem que tentar dar essa autonomia para eles poderem se virar e não serem fardos para quem for olhar eles no futuro. Ser autônomo, ser protagonista, né? Saber minimamente se virar. Hoje ela tem 16 anos, ainda tem algumas coisas que a gente acaba fazendo né? Que nem, por exemplo, eu sei que ela gosta de fotografia, mas fui procurar alguma coisa mais específica para ela, e aí até ela não queria, existe aquela coisa da negação, não. Num primeiro momento. Agora ela está gostando, estou vendo que ela está participando, então é nesse sentido. Frente à negativa dela, a gente, algumas coisas tem que insistir sim, que é para poder a coisa fluir. Tudo é ponderação. Ela não vai ter sim a vida inteira, e também esse não tem que ser tirado de frente. Porque eu não consigo, eu não posso, eu não quero, não é assim. Você consegue, você é capaz, e vamos em frente, vamos tentar. Se não conseguir, a gente vê outras possibilidades. O tempo inteiro é uma construção e uma desconstrução, vamos dizer assim, né? É procurar caminhos para que vá para frente. Eu gostaria de deixar a importância do Instituto para eles, que acolhe tanto os pais, como eles principalmente, respeitam eles enquanto seres humanos, e deixam eles como protagonistas, se sentindo importantes. Eu acho que isso é um facilitador,
não estou aqui jogando conversa fora e muito menos querendo... É uma coisa importante, a gente vê isso na importância do dia a dia. Até foi engraçado, numa das apresentações, pelo lado de você ter esse olhar pedagógico, vamos dizer assim, né, de anos de educação e tudo mais, me chamou muita atenção o respeito e a questão de cada um nessa apresentação específica, de ter o seu tempo e o que cada um construiu ali. Então, por exemplo, aquela criança portadora de TEA, né, que é o espectro autista, que não consegue ficar parada, que não aguenta esperar, que é uma característica, e nessa apresentação todos esperando o seu momento, quietos. Então, assim, são coisas que, de repente, para o pai que quer que a criança apareça, meu filho não estava em evidência. Não, ao contrário, ele não percebeu esse outro lado, que ele conseguiu construir, que o Olga, o pessoal, os educadores, o grupo conseguiu construir com essa criança essa questão do limite, de esperar a vez, de se apresentar, quer dizer, é uma coisa que é grande para quem entende e às vezes para o pai fica muito pequena. E não é isso, não é o tempo inteiro estar evidenciado, não é ver o dia a dia, ver o que ele construiu, ver o que ali ele conseguiu fazer, que no dia a dia às vezes ele não consegue e lá ele conseguiu. Então assim, eu acho de extrema importância o trabalho nesse sentido e nesse sentido de valorização. Eu parabenizo demais, eu tenho isso no coração, isso para todos do Olga, cada um que eu conheço diferente, é uma sementinha a mais, todos. Então, é uma questão, assim, gigante para mim. Então, parabenizar, agradecer o acolhimento, a recepção, né? Também de como trata esses pais, da gente se sentir acolhido, dessa troca que existe entre as famílias também, que de repente o outro percebe que o problema não é só seu, o outro também tem o mesmo problema que você, de repente é uma dica aqui, é uma dica ali, é uma troca o tempo inteiro de experiências e de crescimento. Eu, pelo menos, encaro dessa maneira. Eu gosto de contar histórias, né? Todo professor gosta de uma história, gosta de relembrar, gosta de trazer coisas, né? Então, foi bom, foi muito bom. Foi um prazer.